Boa noite, pessoal. Oi, pessoal. Já estamos entrando. Tudo bem, gente? Vamos começando aqui a nossa Já ouvi o Galo live. aí, o Cícero. Oi, gente. E aí? Ó, a Solange. Boa noite, Alquíria, boa noite. boa noite. E aí, gente, tudo bem? E o som, tá legal o som? Ninguém falou do som ainda. Tudo ótimo. O som está ótimo, maravilha. Galo, Ó, a Cecília também, a Cecília e o Galo colocaram Cecília, ao mesmo tempo. Som ok, som Carla ótimo. Fabres. Amigos queridos. Bom, sejam todos bem-vindos. Este é o culto de número 72. 72. Ó, a Silvana tá aí hoje. Ei, Silvana. Acabei de ver ela. Oi, boa noite. Oi, Silvana. Bom, gente, então, som ok, maravilha. Bom, então nós estamos começando, como o Geraldinho disse, o culto de número 72. Ah, Cecília querida, amigos amados, nós amamos vocês. Culto de número 72. Para quem está começando conosco hoje, nós estamos há algumas semanas passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma bem simples, na dinâmica sequencial. E hoje nós estamos num item muito interessante para quem quiser acompanhar no Evangelho. Nós estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e hoje nós estamos entrando no item 6, cujo título é Necessidade da Caridade segundo Paulo. Quer dizer alguma coisa? Então, vamos fazer a prece? Então vamos. Ó, gente, nós vamos então, antes de entrar propriamente no texto, fazer uma prece, pedir ao Cristo que ilumine as nossas consciências, pedindo a Ele para fluidificar as nossas águas e trazer tudo aquilo de que os nossos espíritos precisam. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o médico das nossas almas, o nosso Senhor e Redentor, o pão da vida, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje. Sempre, Jesus, implorando para que o Senhor esteja aqui conosco e sempre, Mestre, implorando para que nós sejamos capazes de sentir a presença do Teu Santo Espírito aqui, nos envolvendo, preenchendo os nossos corações, iluminando as nossas consciências. No dia de hoje, Jesus, nós pensamos muito nos Teus postulados, relembramos muito as tuas dicas, tudo aquilo que o Senhor veio para nos ensinar, crendo que tudo que saiu da tua boca e foi relatado nos evangelhos é, como diz Emmanuel, o mapa do tesouro, porque o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Nós sabemos, Jesus, que o caminho aqui na terra ele é de fato apertado, como o Senhor nos disse que seria para atravessar uma porta de redenção espiritual que certamente é muito estreita. E nós sabemos, Jesus, como o Senhor disse a Maria Madalena, que viver bem é saber burilar-se. E nós estamos procurando por tudo isso, Jesus. Mas quando os obstáculos aparecem, nós precisamos rogar, Mestre, pela tua ajuda. Nós precisamos, Jesus, do auxílio magnânimo do teu coração para que nós tenhamos bastante paciência e perdão para lidar com todos aqueles que significam as verdadeiras portas que nós temos que atravessar, significando as nossas provas e expiações. Atravessar essas portas para sair do outro lado, tendo adquirido alguma coisa de bom na nossa evolução espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com todos esses desafios que são complexos aqui no mundo e que dizem tanto sobre materialismo e espiritualidade.
Sê conosco, Jesus, sempre inspirando nos nossos espíritos humildade e paciência. E ajuda-nos, Senhor, a atravessar esse caminho aqui da terra, sempre trabalhando de forma eficiente em Teu nome. Sempre, Jesus, buscando, como o Senhor nos ensinou, aqueles que precisam de comida, de água, de roupa, de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um ombro para chorar, usando as nossas palavras para consolar corações aflitos e que choram. Ajuda-nos, Jesus, mais uma vez, a trabalhar aqui na face dessa terra em Teu nome, porque nós acreditamos, Jesus, como nós veremos aqui nas palavras de Paulo, que a caridade é, sem sombra de dúvida, nosso caminho de salvação e a única maneira pela qual nós atingiremos a nossa redenção espiritual. E é assim, Jesus, pedindo o Teu auxílio ao nosso lado, para que o Senhor esteja segurando as nossas mãos nos momentos mais difíceis e sempre, Mestre, pedindo ao Teu coração augusto por mais trabalho, é que nós nos ajoelhamos aqui espiritualmente, lembramos da Tua linda e santa imagem e dizemos: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, Te glorificam e Te saúdam. Sê conosco, Mestre, agora no estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Você quer? Não, né? Você que vai ler. Bom, gente, então eu vou fazer a leitura aqui do primeiro parágrafo desse item em que nós estamos hoje, necessidade da caridade, segundo Paulo. Então nós estamos aí numa epístola de Paulo, uma epístola muito famosa, que é a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, um texto muito conhecido, sobre o qual nós falamos na semana passada, e Paulo dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Nossa, só isso aí. Já Dá um ano de podia estudos. parar aqui, né? Dá um ano de estudos. Mas é lindíssima essa exortação de Paulo aos Coríntios, né? Naturalmente ele escrevia a igreja que ele próprio havia fundado na cidade de Corinto, na Acaia, onde hoje é a parte da Grécia. E eu até já estive lá, uma bela cidade. E ele vai falar exatamente sobre a questão de como a caridade ela está acima de todas as coisas, como o amor fraterno, caridoso, ele consegue ser a virtude por excelência. Está acima de qualquer outras possibilidades, dons, ou mesmo está acima de outras virtudes cristãs. Quer falar? Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Gente, eu acho esse texto muito bonito. Nós, como eu disse, falamos um pouco sobre ele na semana passada, mas tem uma parte desse texto aqui na primeira
no primeiro parágrafo, que me chama muita atenção quando ele fala que ainda que ele tivesse distribuído todos os bens aos pobres, ele fala em tivesse entregado o próprio corpo, sem caridade isso de nada o serviria. Nós já conversamos algumas vezes sobre como essa ação que para o mundo parece caritativa, se ela não tiver os requisitos de humildade, de bondade, de fé em Deus, e principalmente se para além de não ter esses requisitos, ela tiver contaminada pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, isso não é caridade. É muito interessante como Paulo de Tarso mostra que ainda que você chegasse ao ápice do desapego em algum termo material de entregar o seu próprio corpo, se não tiver caridade, isso não vale de nada. Isso é para nós refletirmos muito como os modos de promover a caridade na face da terra são amplos e provêm do coração. Como a gente já comentou algumas vezes aqui, às vezes um bom dia com uma boa intenção para uma pessoa que está precisando, ele vale mais e é um ato maior de caridade do que você entregar 300 sacolões para 300 famílias necessitadas. Se isso provém do seu coração e se essa outra atitude ela diz sobre vaidade, orgulho e egoísmo. Muitas vezes nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de praticar essa caridade que nós chamamos de moral e às vezes no mundo, porque ninguém vê isso, porque isso não tem um esforço físico, parece para as pessoas que nós não estamos fazendo nada. Mas é como Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, nós precisamos esperar a recompensa de Deus, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. E se nós recebemos alguma recompensa do mundo, essa é a recompensa que nós receberemos. Não adianta esperar nada da espiritualidade. Eu e o Geraldinho, na semana passada, nós estávamos conversando sobre isso, a respeito de uma pessoa que, a nosso ver, parece que entendia a caridade como essa caridade material, uma vontade de fazer, mas achando que tinha que fazer necessariamente de uma forma material. E essa é uma concepção bastante errônea da caridade, porque ela pode ser promovida de diversas formas e a gente precisa ficar com o coração em paz se ninguém está vendo ou se ninguém reconhece esse trabalho, ninguém aqui no mundo. Bom, aqui vamos analisar cada senão aqui que Paulo de Tarso coloca. O primeiro que ele fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens. Ou seja, a gente sabe que para uma pessoa ser poliglota, não é? Ela dominar vários idiomas, ela precisa de muita cultura. E aqui ele está dizendo que não importa, para se ter a verdadeira caridade, a posse de muita cultura pouco importa. Então, às vezes a gente vai encontrar uma pessoa muito culta, capaz de falar 10, 20 idiomas, mas o coração dela está igual uma pedra. É uma questão. Não é? E a segunda? A segunda, ainda que eu falasse a língua dos próprios anjos. É claro que aqui a gente tem que olhar o sentido atual, através do qual Paulo estava, naquela época, nos dando uma dica. Não é? Aqui eu penso que é a mediunidade, porque a mediunidade é aquele dom extraordinário que as pessoas recebem para trabalhar na Terra, e algumas pessoas têm o dom da fala, recebendo os espíritos mais elevados. Né? E nós falamos disso no Evangelho com a Tatiana e com a Eliana. Então tem inclusive grupos de escolas religiosas cristãs que não compreendem o mecanismo da mediunidade como nós espíritas cristãos já compreendemos, já estudamos com Allan Kardec e Chico Xavier, e que se dedicam a essa mediunidade de línguas dos anjos, né? Mas que fica totalmente dissociada da realidade. Né? Então, vamos reescrever aqui, se me permitem essa ousadia, ainda que eu tivesse todas as potências mediúnicas, se eu não tiver caridade, nada serei.
Tanto é que ele fala, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Se você bater num bronze, vai dar aquela repercussão metálica ruim, né? Então, não vai durar pouco. Essa repercussão dura pouco. Dura só naquele instante que está ocorrendo. Então, não é algo duradouro. Depois ele fala da profecia. Ora, nós já estudamos com Allan Kardec, especialmente o capítulo 16 de seu último livro, que abreviadamente é conhecido como a Gênese, no qual ele expõe a teoria da presciência, e lá Kardec coloca, não é? Ele faz um ensaio que é a teoria da presciência, ou da mediunidade de profecia, como outras escolas religiosas costumam chamar. E lá está muito claro a seguinte afirmativa, que a mediunidade de presciência do futuro da humanidade só é dada a espíritos eleitos, tanto no mundo espiritual quanto na Terra. Então são pessoas... Isso tem lastro aqui. Ó. Exatamente. São pessoas muito especiais. Ele não está falando de quaisquer médios ou médios meramente humanos, como nós outros. Ele está se referindo a médiuns excepcionalmente escolhidos pela espiritualidade maior para ter esse tipo de profecia, né, ou presciência, segundo o Espiritismo. E aí ele diz que penetrasse todos os mistérios. E tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Então, a perfeita ciência de todas as coisas. Aí eu posso até separar as duas coisas, né? Aquela da mediunidade e profecia, de penetrar o indevassável pelos olhos humanos, que é dada a espíritos eleitos. Nós vamos dar claramente aqui um exemplo de espírito eleito que teve essa mediunidade, Chico Xavier. Mas aqui Paulo adverte, ainda que eu fosse eleito para ter esse tipo de mediunidade extraordinária, capaz de penetrar todos os mistérios, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Graças a Deus, Chico Xavier foi eleito para essa mediunidade de profecia, mas ele, ao contrário aqui da advertência de Paulo, ele se guardou exatamente na caridade. Ele blindou a obra que ele estava recebendo do mundo maior, hoje consubstancializada em 547 livros da sua psicografia, da sua psicofonia, ou da sua mediunidade presciência ou intuição, ou mesmo da sua mediunidade clarividência e clareaudiência, porque os livros de Chico Xavier abordaram como fruto, né? Abordam o resultado dessas todas mediunidades. Quer dizer, se ele tivesse se isolado, ou num centro espírita, ou numa saleta, para psicografar, para ver os espíritos e tudo, e não tivesse tido contato com o público como ele teve, né? Na caridade dos sábados, das sextas-feiras, das segundas-feiras, em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, era sexta e sábado, realmente aí de nada adiantaria. De nada adiantaria. De outra questão, Paulo está falando assim, ainda que eu tivesse perfeita ciência de todas as coisas, aí ele está se referindo aos mais altos expoentes da ciência humana, que é absolutamente transitória. E se você é um astrônomo super reconhecido, um físico nuclear, um astrofísico, ou um bioquímico, ou um médico de excelência, né, de grandes descobertas, se essa pessoa não tiver caridade, esse conhecimento dela para nada valerá no sentido da evolução moral dela. Pode valer no sentido da evolução cultural, mas a evolução moral está ligada aos sentimentos, está ligada ao amor, está ligada à caridade.
E aí ele fala, ainda que a pessoa tenha fé tão grande, capaz de transportar montanhas, nós sabemos muito bem que tem pessoas que têm esse dom extraordinário da fé em Deus, que é aquela coisa maravilhosa, né? Nós conhecemos alguns exemplares assim na vida humana que nos tocam o coração pela fé. Eu mesmo tive uma prima de minha mãe que a gente carinhosamente chamava de tia Wanda. O nome dela era Wanda Noronha de Figueiredo. Aliás, de Figueiredo Noronha, né? Que é depois que ela se casou com Paulo Noronha. Ela era filha da minha tia-avó Adélia e muito amiga de minha mãe, então nós tínhamos contato com ela toda semana. Foi com ela com quem eu fui nas minhas primeiras viagens a Uberaba para ver Chico Xavier, né? E Chico Xavier dava a tia Wanda como exemplo de fé. Ele costumava apresentá-la a pessoas desconhecidas que iam visitá-la em Uberaba. Essa aqui é Wanda. Esta aqui eu falo que ela poderia mudar o nome dela para Fé. É a senhora da fé. Realmente, nós soubemos pela própria revelação do Chico que pela fé dela, que ela já tinha chegado ao término da sua encarnação, ainda jovem, com menos de 40 anos, mas ela teve tanta fé, né? Chico Xavier ainda relata que o espírito de Clarence veio buscá-la no leito de morte. Mas pela fé dela, que ela pediu com profunda fé que continuasse na terra para cuidar do casal de filhinhos que ela estava deixando, isso comoveu não só o espírito de Clarence, mas todos os benfeitores, né? Dr. Bezerra de Menezes, e tudo. Ela acabou ficando e depois foi até curada pelo próprio Dr. Bezerra, através do Chico, numa intervenção espiritual extraordinária, e viveu até os 67 anos de idade, olha só. Ela iria desencarnar por volta dos 37, quer dizer, teve uma sobrevida de 30 anos. Ela era um exemplo de fé, né? Mas é aquela história. Se ela, de fato, ela trabalhou na caridade, mas nós não temos como auferir, porque isso só de Deus. É isso que a gente está falando, isso não tem cara. Nós não temos condição de auferir se ela teve também, junto com a fé que ela tinha em Deus e na espiritualidade maior, se ela teve também um exemplar, uma exemplar ação na caridade capaz de libertá-la dos entraves deste mundo terrestre, né? E aí no final ele fala, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Ele está falando aqui do desapego, porque às vezes você encontra pessoas que aparentemente são desapegadas, né, dos bens materiais e tudo, mas quando se refere ao próprio corpo, são extremamente apegadas, ou à própria família também, extremamente apegadas à família, às vezes desencarnam, mas ficam apegados aos entes queridos que ficaram, ou outras que vão desencarnar e ficam tentando levantar o corpo ainda no seu velório, o corpo inerte, não é? Não aceitam a transição para o mundo espiritual. E aqui Paulo está falando, não, aquela pessoa que entrega o corpo, que é uma coisa difícil. A gente tem que pensar nisso, né? Será que a gente tem tamanha fé, tamanho desprendimento, capaz de, na hora de reconhecimento da nossa morte, entregar tudo de boa mente? Mas quando você foi passando, foi muito bom, Geraldinho, passando por tudo isso aqui, que a reflexão aqui de Paulo é muito interessante, que ele começa com essa questão da língua dos homens, ou seja, intelectualidade, mas a caridade está acima. Língua dos anjos, como o Geraldinho trouxe, uma relação com a mediunidade, a caridade está acima. Esse desapego material absoluto, entregar o próprio corpo, a caridade está acima.
Paulo vai trazer a própria ciência, fé, né? a Nós fé. temos a informação dos Espíritos. A fé é um dom divino. A fé não é qualquer coisa, a fé é algo muito sagrado, mas a caridade está acima. Quando ele vai colocando a caridade acima de tudo isso, a gente percebe e lembra, e como fora da caridade não há salvação, da questão 10 do Livro dos Espíritos, que nós ainda não temos sentidos para entender a natureza íntima de Deus. Essa caridade pura certamente ainda está fora do nosso alcance. E Paulo, sendo um grande professor, ele trabalha com comparações muito específicas e apropriadas para nós entendermos que mesmo os nossos maiores parâmetros para tentar medir evolução espiritual no mundo estão aquém da caridade. É isso que ele está falando aqui. A caridade está acima de tudo, porque certamente ela seria a expressão máxima do amor divino aqui na Terra. E apesar de não compreender o que isso significa na sua natureza íntima, como dizem os Espíritos na questão 10 do Livro dos Espíritos, nós precisamos trabalhar ativamente. É por isso que o Cristo, a proposta dele é esse amor ativo, em detrimento... Eu estava até conversando com o Geraldinho sobre esse paralelo que o Dostoiévski faz, desse amor especulativo, que pede muita coisa em troca. Mesmo não entendendo, se a gente trabalha na caridade de uma forma ativa, certamente nós vamos sorver as maravilhas da salvação, que é pela caridade. Exatamente. Então isso é muito bonito, né? Agora, já que eu comentei esse primeiro trecho, comenta esse aqui, que é muito bonito também. Porque eu acho que nesse São primeiro... os atributos. Que eu acho que nesse primeiro momento... caridade. para nós tentarmos compreendê-la aqui no mundo. Porque nesse primeiro momento ele mostra como ela está acima de todo o parâmetro de evolução espiritual que nós temos no mundo, foi o que você falou, intelectualidade, mediunidade, dom de profecia, a fé, entregar o próprio corpo, caridade está acima de tudo. Para nós entendermos e ao tentarmos começar a compreendê-la comparativamente. E aqui ele traz praticamente todas as virtudes mais importantes para nós também tentarmos tatear esse sentido da caridade. Aliás, eu gosto muito dessa dialética de Paulo, porque primeiro eles põem problema. Não é? Qual que é a solução? Porque aí a pessoa pode dizer assim, tudo bem, já compreendi que a caridade é a melhor coisa. A maior de tudo, Não é? Já está explicado. Mas aí, como que eu faço a caridade? Exatamente. Como que dentro da nossa mediocridade, é isso que você está falando, como que dentro da nossa mediocridade humana, sem esse sentido que a gente só vai adquirir evoluindo para compreender Deus, a gente consegue de alguma forma praticar a caridade. E aí é o que você está falando, ele traz as virtudes. Paulo dá um enunciado, mas depois ele explica como nós vamos praticar na essência, a solução do problema, que é sermos caridosos. Exato. Né? Que é, no fundo, o título a que Kardec nomeou este subcapítulo. A necessidade da caridade. Tudo bem, já compreendi que para evoluir moralmente com o Cristo Jesus, eu tenho que praticar a caridade, mas eu não sei fazê-la. E aí? Aí Paulo ensina. Exatamente. O primeiro já joga uma água fria em muita gente, porque a caridade é paciente. Então, é a hora de nos perguntar o seguinte: nós temos sido pacientes? Essa é a questão. Porque você ser paciente com quem te ama, com quem te respeita, com quem você convive muito bem, isso não é paciência. Né? Paciência é uma virtude que você desenvolve em a gente. É convivendo com aquela pessoa que é osso duro de roer. Exatamente. Que é insuportável. Geralmente essas pessoas estão dentro da nossa própria família. Né? Aquele parente difícil, ou aquele filho, aquela filha, ou o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o sobrinho, ou o tio, não importa, ou o avô. Geralmente essa pessoa que te tira da linha, que te testa, é um familiar querido. Ou se não é tão querido assim, mas é um familiar pelos laços de sangue. Exato. Ou então é uma pessoa que não é ligada a você por laços de sangue, mas é ligado a você pelas por profissão, por exemplo. Profissionais. Exato. E aí?
Tem que conviver. dentro da empresa que você trabalha, da autarquia pública, Exato. dentro da escola ou dentro de uma instituição pública. É porque a você qual trouxe você o próprio serve. âmbito político, né? O âmbito político você tem que conviver com ele. Exatamente. Tem que ter paciência para Conviver conviver. com a diferença. Com a diferença. Né? Hoje em dia isso é muito difícil. A gente reconhece, né? Porque a narrativa, vamos dizer assim, da mídia, da maioria daqueles que controlam o poder e a informação, ela tenta se impor como única narrativa. Né? Tem que ter paciência. Então tem que ter paciência, não adianta. Tem que ter paciência com o presidente da República, com o governador, com o prefeito, com os deputados e senadores, né? Tem que ter paciência com o diretor da escola, com o presidente da empresa, que geralmente são pessoas que a gente não tem a mínima paciência. Isso que você trouxe me fez pensar também que essa paciência se estende também para questões internas. Muitas vezes há doenças muito longas com as quais alguém tem que ter muita paciência para levar por muitos anos. E é paciência, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes você nasce com um impedimento físico que vai te dar muito problema, ao invés de você desanimar, tem que ter paciência. Procurar a morte antecipadamente. Você tem que ter paciência com as suas próprias possibilidades orgânicas. E quando você estava falando, eu me lembrei, até que a gente falou de política, a esposa do Bolsonaro, ela tinha um certo trabalho daquelas crianças com doenças de pele raras. E tem que ter muita paciência, porque é curativo todo dia, você tem que estar dando atenção todo dia. É o chamado fogo selvagem. É duro, muito exatamente. Duro. Então, é muita coisa que a gente tem que analisar aqui. O segundo ponto que ele fala, acabou que eu que estou falando, você não está falando. Não, a gente está falando. É o que? A caridade é branda e benfazeja. Olha só, essa história de ser branda é uma coisa não é? Complicada, porque Jesus mesmo propõe: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então vejam, em última análise, ele está falando: bem-aventurados os caridosos. Sempre isso, com certeza. Porque herdarão a terra. A verdade é essa. Ser brando, como que você é brando? Você é brando com as pessoas que te tratam bem? Isso é obrigação. Se a pessoa te trata bem, você retribuir com brandura, com educação, é simplesmente um dever. Agora, aquela pessoa que te xinga no meio da rua, né? No trânsito, por exemplo, você é brando com aquela pessoa que te deu uma fechada, ou que te xingou no meio do trânsito. E o discurso de Jesus é exatamente esse que o Geraldinho está falando. Ser brando com aqueles que significam esses obstáculos na nossa vida. É isso que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, quando ele fala: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. É o que você está falando. Então é muito... E benfazeja, que é o resultado da brandura. Se você é brando com a pessoa, você vai ser, certamente. Você está sendo benfazejo. Ou fazendo o bem para ela. Há muitos anos eu aprendi uma coisa, conversando com o Chico Xavier. Às vezes eu tenho que lembrar isso para a gente praticar mais. Né? E quando alguém xingava o Chico assim de longe, porque as pessoas pensam que o Chico teve uma vida fácil. Não teve. Ele teve perseguidores, ele teve detratores, né? E às vezes uma pessoa ignorante, que não conheceu a vida dele, tudo, falava alguma coisa menos nobre à distância, né? E ao invés dele retribuir, ele dava a Deusinho de longe, falava assim: como vai? Deus te abençoe. Isso é ser benfazejo, né? Você retribui. Como ele me contou o caso quando ele foi assaltado na porta da casa dele em Uberaba, que o camarada colocou um trabuco na cabeça dele e anunciou o assalto quando ele estava virando a chave do portão, lá pelas 5 horas da manhã, que a reunião tinha acabado. Ele ficou sozinho no centro espírita, que era a Comunhão Espírita Cristã.
de Uberaba, que era só atravessar a rua, todo mundo foi embora. O Chico só atravessou a rua. Na hora que ele foi virar a chave no portão para entrar, para descansar, apareceu o ladrão. E o que ele fez? Ele pediu licença ao ladrão, sentou-se na calçada, começou a contar para o ladrão a vida dele de dificuldade, tudo. Né? E o ladrão começou a coçar a cabeça. No final das contas, o ladrão virou para ele e falou assim: o senhor quer saber de uma coisa? O senhor está pior do que eu. Fica. Então, o senhor fica com toda a féria dos meus roubos no dia de hoje. Tirou aquele bolo de dinheiro. Aí o Chico, que tinha muitas tarefas de caridade aos sábados, abençoou o camarada. Ah, Deus te abençoe. Você é um homem muito bom. Você é um homem caridoso, está pensando nos mais pobres. E o homem foi embora e falava com o Chico assim. O Chico ele foi se afastando e o Chico foi dando adeusinho para ele, falando: Deus te abençoe. Ele virava-se para o Chico e falava assim com o Chico: mas eu sou ladrão. E o Chico falava com ele assim: mas Deus te abençoe a si mesmo, meu filho. Deus abençoe. Porque você é um bom ladrão. Bom ladrão. Então é aquela história. Esse homem teve, tocado pelo Chico, que benfazejamente, com brandura, com paciência, esteve diante daquela situação inusitada de violência, que muitos de nós ali perderia a cabeça e talvez até perderia a vida, né? Uma contra-reação. Ele teve uma atitude primeiro de paciência, depois de brandura, e depois uma atitude benfazeja, abençoando o ofensor. Então isso aí é caridade, minha gente. Isso é caridade. Agora eu comento a partir daqui. E aí, gente, a gente entra num ponto aqui que é muito complexo, que é a inveja. A caridade não é invejosa. E, de fato, em relações que para o mundo aparentemente são de amor, pode haver muita inveja. Como o próprio Geraldinho falou, no âmbito familiar, em que supostamente aqueles membros deveriam se amar e se proteger, é muito comum que exista a febre da inveja, que não passa. Como os Espíritos falam no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o invejoso e o ciumento, eles vivem em permanente febre. E a inveja, apesar de ser uma relação ali que para o mundo parece de amor, de bondade, de família, ela pode acabar agindo. E quando a inveja age, nós temos traições terríveis, nós temos tentativas de derrubar o outro que são terríveis, e nós temos articulações muito desastrosas que podem custar muitas encarnações para que esse grupo familiar consiga se reequilibrar nos bons sentimentos. A inveja é algo muito sério que todo mundo precisa perquirir em si mesmo com muita atenção para não dar vazão. Porque muitas vezes a calúnia, a difamação, a tentativa de prejudicar, aquele comentário irônico, mas que na verdade tenta apresentar o outro de uma má forma para as pessoas, isso tudo muitas vezes é a ação que provém da inveja. E a pessoa que é invejada muitas vezes não fez nada para merecer aquelas lapadas que ela está levando, a injúria que ela está levando, e mesmo assim ela acaba sendo prejudicada sem ter feito nada porque o outro tinha inveja. Inveja é algo muito sério, gente, que precisa, como eu disse anteriormente, ser perquirida, uma questão que precisa ser perquirida com muita atenção. E aí a gente tem essa dica Tem uma palavra de Emmanuel sobre a inveja, que é muito boa, está naquela série Caminho, Verdade e Vida, e ele diz o seguinte: para você saber se você tem inveja ou não, para a pessoa saber se ela é invejosa ou não, é só verificar se ela se alegra com o sucesso do outro. Porque a solidariedade na tristeza ou no fracasso muitas vezes é vaidade. Muito comum. E é vaidade muitas vezes. Todo mundo é solidário, né? Nas tragédias coletivas, como por exemplo agora nós estamos vendo a tragédia coletiva
do Rio Grande do Sul, então a solidariedade brotou no Brasil inteiro, né? Agora, se fosse o contrário, né? Se o Rio Grande do Sul tivesse no auge, de uma hora para outra, num surto de grande desenvolvimento, em detrimento de outras partes do país, haveria essa solidariedade toda, essa simpatia toda pelos gaúchos? Não. E no outro sentido, porque esse é o procedimento do invejoso, gente. Ele quer ter o que o outro tem e, além disso, ele quer que o outro não tenha. Não tenha. Ele quer ter para ele, isso é horrível. E ele não, no fundo, é alguma coisa de dissociação da própria personalidade, que não está satisfeito com o que tem, não é? A pessoa não está satisfeita com o que tem e fica espelhando a sua vida no outro. Isso é muito comum hoje nas redes sociais, né? Em que as pessoas costumam acompanhar as outras, invejando o que as outras estão postando, esquecendo que cada um tem sua história. Ninguém sabe o que a pessoa fez para chegar naquele ponto. Né? A luta, o sacrifício, os esforços, os suores que a pessoa ali, as lágrimas que ela derramou para chegar naquele sucesso. Né? Quantos anos de estudo, de preparação, de dedicação. Então a pessoa inveja a outra, mas não quer pagar o preço da promoção, né? É sempre assim. O invejoso, ele quer ficar comodamente na sua poltrona, tendo que o outro tem, ainda diminuindo o valor do outro. Querendo que o outro não tenha. Querendo que o outro não tenha. E aí, gente... Isso é contra a caridade. Isso é contra a caridade, pessoal, porque a inveja, ela... E aqui, antes de falar o que eu vou falar... Você vai querer isso aqui? Pode. Antes de falar o que eu vou falar, eu quero fazer esse adendo que eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor político e nem estou entrando em discussões políticas relativas à igualdade. Agora, a meritocracia, gente, ela é um princípio basilar da tradição cristã. Não tem como negar isso. No capítulo 16 de Mateus, quando nós temos aquela frase do Cristo, a cada um segundo suas obras, Jesus estava literalmente sancionando o princípio da meritocracia no mundo material e no mundo espiritual. A meritocracia é aquilo que vai fazer cada um ter de acordo com o que fez. É a lei da justiça. E o Druso, no livro Ação e Reação, fala pra gente, uma linda palestra com André Luiz, que essa frase do Cristo, a cada um segundo suas obras, é a frase que resume a justiça divina. Então, quando o invejoso ele quer ter o que o outro tem, quer que o outro não tenha, e sem ter trabalhado por aquilo, ele está indo contra um princípio, gente, que é basilar no cristianismo, que é a meritocracia. A gente não pode se enganar com certas teorias materialistas que dizem contra esse princípio, porque esse princípio ele é um coroário do Evangelho e ele está de uma forma muito explícita nas lições do Cristo. Exatamente, João Pedro. Outra questão aqui, que a caridade não é temerária. Isso é importante. Nem precipitada. Eu costumo ver o seguinte, gente. Aliás, há 2 anos atrás, nós estivemos lá em Mirassol com o nosso amigo Adelino da Silveira. E, curiosamente, na nossa última reunião de terça-feira, sem ser desta semana, da passada, nós falamos sobre ele nas nossas reminiscências com o nosso contato com Chico Xavier, quando Chico Xavier apoiou e divulgou para todos nós, em 1992, o livro do Adelino da Silveira, Kardec Prossegue. Já tem ele aqui para mostrar. Se quiser pegar, tá aí 2 para mostrar, né? E nós mostramos que aquela época, Chico Xavier, a partir de 1992... Aí mostra o autógrafo. Nosso pessoal. Olha aí, gente. Isso aqui são 2 exemplares do livro do Adelino. Todos eles são autografados pelo Chico para nós. O autógrafo está aqui.
e esse segundo. Nós mostramos isso, quem quiser ver, nós mostramos isso na nossa reunião de terça-feira passada, não esta semana, na semana passada, no Grupo Espírita Saber Amar, que vai ao ar esta semana, no YouTube da TV Saber Espiritismo e no Facebook Meta do portal Saber Espiritismo, no Grupo Espírita Saber Amar. Também no portal, no Meta Facebook da Casa de Chico Xavier e do Transição Planetária Data Limite. Pois bem, e lá eu mostrei para o pessoal e tal, o Adelino. Ele conheceu o Chico Xavier em 1969, escreveu vários livros de casos do Chico Xavier. Um dos que eu mais gosto é este, Kardec Prossegue, mas tem outro fantástico também que chama-se Chico de Francisco. Então mostrei para o nosso pessoal várias fotos do Chico com o Adelino, com a irmã dele, outras pessoas de Mirassol. Ele fundou em Mirassol o Grupo Espírita da Paz, trabalha lá. E hoje, eu estava até mostrando o João Pedro, ontem e hoje, que fez justamente 2 anos de nossa estada lá, no Grupo Espírita da Paz em Mirassol, falando sobre Chico Xavier na companhia do Adelino da Silveira. Mas por que eu estou trazendo isso? Exatamente. Não é temerária nem precipitada. Exatamente. Então, a questão é que na época que o Adelino da Silveira estava pretendendo, isso eu estou falando de 30, 40, 50 anos atrás, né? Porque ele conheceu o Chico em 69, já tem 50 e... 69? 55 vai fazer. 55 anos atrás, exatamente. E na época que ele conheceu o Chico, logo ele quis fazer uma coisa assim, construir um centro espírita gigantesco, né? E isso ele próprio nos contou. E foi falar com o Chico dos planos dele. E o Chico não falou nada, e depois falou com ele assim: escuta, mas você tem condições de bancar isso tudo? Né? Não seria melhor algo um pouco menor, mas com o qual você tivesse a certeza de continuar na tarefa até o fim de seus dias? Olha aí, é não ser temerário. Eu vejo muitas pessoas programando espetáculos de grandeza na caridade, né? Vamos fazer isso, eu vou construir uma creche ali, vou construir um asilo ali, outro, vou fazer uma distribuição de alimentos na rua, mas também quero acolher as crianças com hidroencefalia. Aí a pessoa ela se perde, ela não tem o foco, né? Outro dia eu recebi um projeto de uma pessoa pedindo dinheiro para construir uma creche. Aí eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, essa pessoa já é tão ocupada, já tem tantas tarefas, né? Para que entrar nisso a essa altura da vida? Isso é ser temerário. Isso não é caridade, não. Pode estar pondo em risco aquilo que ele já tem. Exatamente. Né? Porque quando a pessoa começa a abrir muitas frentes de trabalho, provavelmente uma dessas frentes de trabalho vai ser dor de cabeça, vai ser precipitação. E toda precipitação é temerária. Toda precipitação é porta aberta para as sombras destruírem o que já está pronto, o que já está funcionando. E nós, espíritas, temos muito essa mania de querer abraçar o mundo com as nossas pernas e os nossos braços, quando Jesus não nos pede isso. Jesus nos pede para nós fazermos o bem no limite das nossas forças, não além das nossas forças. E você quer?
E, gente, quando a gente lê que a caridade não é temerária nem precipitada, logicamente dividindo esse radical com precipício, eu me lembrei imediatamente daquele momento muito marcante que está descrito nos evangelhos de Mateus e de Lucas, no capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, quando o diabo, entre aspas, nós sabemos que para o Espiritismo não existe essa personificação absoluta do mal, mas usando a palavra que a Bíblia traz, quando o diabo fala para Jesus se jogar de cima daquele templo, do pico daquele templo, porque Deus supostamente teria falado lá com Davi no Salmo 91, na descrição do Salmo 91, que daria asas. E Jesus fala, não coloque o Senhor teu Deus à prova. E muitas vezes na caminhada espírita, na caminhada cristã, seja em qual escola religiosa for, nós vemos pessoas que perdem um pouco o senso, literalmente o bom senso e o senso do perigo, numa tentativa de demonstrar, seja lá para quem for, ou essa fé em Deus, ou essa vontade de fazer sempre mais. E quando muitas vezes nessa relação em que você está prestes a se jogar de um precipício, quem pode estar te influenciando é um espírito das sombras, como foi com Cristo, né, nesse relato de Mateus e de Lucas. E Jesus rebate falando, lá em Deuteronômio, não coloque o Senhor teu Deus à prova. Isso é ser pragmático, que é o oposto de você ser precipitado e temerário. O cristão, ele precisa tomar muito cuidado, porque o cristão leva a bofetada de todo lado. Você não vai ter um inimigo na sua vida pontual, você vai ter muitos tentando parar o seu caminho, tentando parar a sua trajetória de trabalho na seara cristã. É por isso que Jesus fala, o caminho é apertado, porque a porta é estreita, e é por aí que a gente tem que caminhar. Então, esse pragmatismo, esse cuidado, essa responsabilidade, com certeza tudo isso é dever do cristão. A gente não pode ser precipitado e temerário, porque como o Geraldinho falou, numa dessas você abre mais uma porta de trabalho que vai ser a perdição da sua vida e talvez de todo o resto do seu trabalho e você quebra a cara. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu também me permito aqui entrar com uma questão que o Chico, por exemplo, também era sempre batalhou contra qualquer atividade espírita cristã cobrada. Pois é. Então, congressos, encontros, né? Qualquer tipo de convite para se estudar os princípios básicos da doutrina espírita, da mediunidade, do Evangelho de Jesus, que estivesse ligada a uma frequência maior de mais gente, além daquela que se insere em nossas casas espíritas, e que, por isso mesmo, justificando-se a necessidade de encontrarmos um ambiente maior, de alugarmos um ambiente maior, cadeira, de termos mais cadeira, termos projeção, ar-condicionado e microfone e som, aparelhamento de som, e aquela coisa vai crescendo como um balão, e aí surgem novas necessidades e que se desdobram sobre novas exigências, e que por isso mesmo se justifica a cobrança de taxas de inscrição para pagar essa despesa toda. Ele era totalmente contra. Totalmente contra. Ele ainda dizia, se eu for algum dia em algum ambiente de nossa doutrina que esteja estudando em nome de Jesus e do Espiritismo os nossos santos postulados, e eu souber que o pessoal que está lá para nos ver, nos assistir, pagou alguma coisa, eu tiro o dinheiro que eu tiver no bolso, entrego para os organizadores e vou-me embora. Não é? Porque isso não pode, isso é uma atividade temerária, é uma precipitação. E o Chico dizia, se a pessoa não tem capacidade de fazer, não faça. É simples assim. E hoje em dia, que nós temos a internet gratuita, qual a necessidade de fazer esses encontros? Que viabiliza milionários, mesmo, né? Alguns deles milionários.
cobrando aí mais de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 a participação de cada integrante. Ora, multiplica isso numa família de 5. É uma exorbitância. Para quê? Para ouvir o Evangelho de Jesus, que é gratuito, para ouvir os postulados espíritas, também gratuito. Isso não tem nada com a caridade, ao contrário, é contra a caridade, é temerário e é precipitado, porque vai induzir os palestrantes, quando vê tanta gente atrás dele, a se encher de orgulho e a se colocar numa posição desdenhosa para com os demais. Ah, como eu sou importante, né? Falo para as multidões. É duro isso. Então isso não é caridade, está longe de ser a caridade. Né? O orgulho, a prepotência, a desdenhosa posição de quem se envaidece diante das conquistas espirituais, diante da mediunidade, dos poderes mediúnicos, dos poderes da fala. Às vezes a pessoa tem o dom da fala, mas a fala é de todos. Tem que ser distribuída gratuitamente. Não existe razão para que alguém deva pagar alguma coisa para me ouvir ou para ouvir qualquer palestrante. Né? Isso é algo para refletirmos com cuidado. Então, o Geraldinho falou aqui sobre o orgulho, sobre esse desdém que não tem qualquer relação com a caridade. Nós chegamos a esse momento em que ele fala dos interesses próprios e da caridade ser oposta a essa atitude que cuida dos seus próprios interesses. E aí, gente, nós temos um dos grandes sentidos dessa caridade cristã, que é o dar sem esperar nada em troca. E isso é muito complexo, e isso cabe ao coração de cada um. A gente não tem capacidade de mensurar se alguém está fazendo ou não porque espera algo em troca. E é o que o Cristo fala para a gente, como nós citamos muito no capítulo 5 de Mateus, quando ele ensina um pouco todos nós, 5 e 6, nesse caso mais o 6, quando ele nos ensina a praticar a caridade e a perseguir esse caminho do amor ao próximo sem esperar nada em troca. Porque Deus certamente está vendo o nosso coração. E a gente pode passar pela face do planeta Terra como uma pessoa muito caridosa, que fez muita caridade nesse sentido da filantropia, que entrega bens materiais aos necessitados. E mesmo assim, chegarmos na espiritualidade com as mãos vazias. E na balança lá da justiça, não ter peso algum o nosso trabalho, porque ele não foi um trabalho que não esperou nada em troca. Ao contrário, ele se regozijou com a atenção das outras pessoas, com o aplauso das outras pessoas. Quantas pessoas, gente... Às vezes interesse financeiro. Interesse financeiro, que é o que você está falando, é o que você estava falando. De fama. Quantas pessoas nesse momento do Rio Grande do Sul, gente, fizeram certas coisas para aparecer. Num momento de tragédia, foi o que o Geraldinho falou aqui. Isso é terrível, pessoal. Então, não adianta, porque o mundo pode te aplaudir, mas esse mundo aqui, mesmo que determinada pessoa viva 100 anos, passa sim, passa muito rapidamente. E quando nós chegarmos à espiritualidade, se nós não tivermos dado conta desse proceder cristão, apesar de termos recebido a instrução cristã, aí é o que Jesus fala, choro e ranger de dentes. Exato. Outro ponto, a caridade não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Então aí é a questão do bom humor. Do bom humor. Né? Nós não podemos ter mau humor com as questões difíceis, chatas que aparecem no dia a dia. São pequenos nadas que acontecem que nos tiram do eixo, que nos tiram do bom humor, que nos tiram da alegria. Você falou, né? Trânsito. É uma coisa trânsito. Uma pessoa que você nem conhece, mas que te agrediu verbalmente. Né? Uma pessoa que aparentemente te incomodou com alguma observação menos digna. Então, é você não se agastar. Alguém que levantou a mão e te fez uma pergunta agressiva. Você está lá conversando com os seus e de repente aparece uma pessoa querendo te confrontar publicamente. Não é? Então, você não se agastar, não se azedar
com coisa alguma. Isso é caridade. Isso é caridade. Eu me lembro que o Chico teve essa lição, se não me engano, do próprio Emmanuel, ou do Dr. Bezerra, não estou bem certo qual dos dois, quando ele estava sendo convocado a participar de uma conversa menos digna, fofoca mesmo ali de Pedro Leopoldo, né? E ele estava eram muitas pessoas, e os ânimos estavam exaltados, e na hora que ele foi questionado, né, qual que era a opinião dele e tal, que ele pensou e já falaram que estavam ali comentando negativamente sobre determinada pessoa. Um deles, não sei se foi Emmanuel ou o Dr. Bezerra, apareceu para ele e falou assim: Chico, toma um copo d'água imediatamente, coloque na boca e não engula e nem cuspa. Não, fica aí, né? E fica aí. E ele falou: por que não? Essa é a nossa receita. É a água da paz. Nossa. Quando você não puder falar auxiliando, é preferível que você silencie. E essa receita é infalível, a água da paz. A gente toma um copo d'água, põe na boca, não cospe nem engole. É verdade. Por quê? Porque você não se agasta, não se azeda. azeda e nem vai agastar ou azedar a vida alheia com considerações menos dignas. E eu acho que E aí vem o terceiro, que é não suspeitar mal do outro. É que eu acho que isso aí já é uma coisa mais grave. Porque só ia comentar, esse não se azeda, ele tem muito lastro no nosso cotidiano. Então, trânsito, vizinho, você vai a um restaurante, é mal atendido, você pede um delivery, não vem como você queria. Então, são muitas oportunidades, né? O Uber que você chamou. O Uber, já não veio, ou não ligou o ar, ou deixou... São muitas oportunidades para esse azedume. O porteiro. E a gente precisa dar conta. O porteiro, a gente precisa dar conta de tudo isso. Eu acho que isso tem muita relação com o cotidiano. Sempre que a gente fala sobre isso, eu lembro de um evangelho que nós tivemos na casa do Chico, em que o Aulus falou assim, que o mundo me irrita. Então, se a gente for se azedar com tudo, de fato o mundo irrita. Então a gente tem que dar uma descansada. A gente tem que aprender mesmo essa tolerância, né? Agora, e esse não terceiro, suspeitar mal dos outros talvez seja das mais difíceis, né? Porque a gente é confrontado diariamente, diuturnamente, com situações muito negativas, muito sombrias, por parte de determinadas questões, sejam elas familiares ou profissionais, ou mesmo questões na vida pública, e que é preciso a gente redobrar aqui a nossa vigilância. É verdade. Eu ainda estou muito longe disso, infelizmente. Eu acho que esse não suspeita mal tem muita relação com algo que é muito comum ao ser humano, que é o julgamento alheio. Então, essa vontade de exercer, o preconceito, essa vontade de exercer um juízo de valor ali sobre a vida de outra pessoa, sobre o comportamento de outra pessoa, e pior, sem o contraditório da sentença. Aí você sentencia, e fulano não presta, ciclano não é bom, e aí, por aí vai. Isso é terrível. Essa outra aqui é muito importante. A caridade não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Por quê? É muito importante isso, gente. A doutrina espírita, nós sabemos que ela é guiada pelo Espírito da verdade. Então, nós temos que privilegiar a verdade. E a verdade, quando o Humberto de Campos está falando sobre João Batista, no Boa Nova, no capítulo 2, ele fala aquele aspecto rude, verdade, que dilacera e magoa. A verdade não é fácil. A verdade não é fácil, mas a verdade deve prevalecer. E quando a gente vir a injustiça, né? O tempo está correto? Tá. Conjugação correta aí, gente. Quando a gente vir a injustiça, nós temos que nos incomodar com ela. Exatamente. Isso é muito sério. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Exato. Porque quando a gente enxerga a injustiça sendo realizada para com o outro, isto deve nos incomodar. Isto também é caridade.
Exatamente. Mesmo que essa injustiça do outro te beneficie. Isso é muito sério que você está falando. Exatamente. Aliás, o Allan Kardec, em outra passagem, na qual ele pergunta, e o espírito de São Luís de França, que era um de seus guias espirituais, responde, ele pergunta isso. Até que ponto eu vejo o mal proceder do outro e devo me calar? Pois é. Né? Porque se você se cala diante do mal proceder das outras pessoas, você pode estar sendo conivente com o mal. Até que ponto eu vejo a corrupção e me calo? Não é? Recentemente um senhor me escreveu no Instagram dizendo que um parente dele estava participando de uma corrupção. É duro. E ele tomou ciência disso. Parente de sangue, não vou entrar em detalhes. E ele estava com um drama de consciência. Porque ele sabia do mal feito. Se ele se calar, ele está sendo cúmplice. Olha só, a situação é grave. Corrupção mata. Né? Ele está sendo cúmplice de desvio de dinheiro público. E corrupção, como bem lembrou o João, mata. Tira dinheiro dos hospitais, tira dinheiro da saúde, Segurança pública. da segurança pública, da educação. Né? Então, até que ponto? Kardec pergunta, São Luís respondeu, se o mal que a pessoa pratica só malefícios traz para ela própria, o melhor caminho é de fato se calar. Agora, se esse mal vai atingir a coletividade e pode continuar atingindo outras pessoas inocentes, a nossa obrigação é de denunciar o mal. É verdade. Veja bem que isso tudo é caridade. É caridade. Porque muitas vezes se você não denuncia um predador, por exemplo, que apenas prejudicou a sua vida, mas você sabe que ele pode continuar fazendo outras vítimas, gente, certamente o nosso caminho é a denúncia, é lutar contra. Nós temos que combater o mal, nós somos chamados a combater o mal. Essa complacência com o mal atrasa a transição planetária, não é o nosso caminho, absolutamente. Essa ideia de ser bonzinho não existe. Agora, nós temos que nos rejubilar com a verdade. Então, quando a verdade surge, a gente aplaude a verdade. Por quê? Por que nós espíritas que pretendemos ser adeptos de uma doutrina cristã, cujo diretor na Terra é o Espírito da Verdade, não vamos querer a verdade? Não é? Então, tudo isso tem que ser ponderado, porque tudo isso faz parte da caridade. Quando a gente revela a verdade, a gente está sendo caridoso. Exatamente. Quando a gente combate a injustiça, a gente está sendo caridoso. Agora, e concluindo, frase, né? Eu vou pedir para o João Pedro fazer isso, ele diz... Então, quando ele traz essa frase linda, né, pessoal, que a gente até cita muito, a gente vê muito até em casamento, essa caridade que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, que suporta todas as dificuldades do mundo, que continua, apesar de tudo isso, crendo em Deus, que espera. Nós falamos muito da paciência, essa paciência que é necessária no trabalho cristão, porque nem tudo se resolve com velocidade. Aliás, muitas coisas demoram muito para se resolver e que tudo sofre, admitindo que amar na face do planeta Terra necessariamente traz sofrimento. Porque nós estamos aqui... nos resignar. Resignar, porque nós estamos encerrados, gente, num corpo que é uma matéria deplorável, que se decompõe a cada dia e que não é o nosso caminho de redenção espiritual. Apesar de
iludidos por essa matéria, nós queremos sempre mais matéria. Mas a gente precisa sofrer. E como eu disse, e como Cristo, eu citei em algum momento hoje, esse momento em que Jesus fala para Maria Madalena, viver bem é saber burilar-se. Então é você sofrer um pouco na carne todos os dias, lutar contra o instinto animal para poder fazer o seu espírito brilhar. É por isso que o Cristo fala, brilha a vossa luz, vós sois deuses, porque o nosso caminho é espírito. Eu acho que essa frase ela tem um cunho, que é a instalação do paradigma da espiritualidade no planeta Terra, em detrimento do paradigma do materialismo. E finalizando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, Paulo vai dizer, agora, pois, permanecem essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Olha aí. Então, de todas as virtudes, e ele ainda coloca essa tripartite excelência. A excelência da fé, sem dúvida nenhuma, a excelência da esperança e a excelência da caridade. Mas dentro dessas excelências, a maior de todas é a caridade. E como Kardec vai comentar tudo isso que nós falamos, um breve trecho, no item 7, eu gostaria de encerrar também lendo esse item. Você vai querer ler? O único comentário que eu ia fazer, gente, sobre isso aqui, é que a fé, ela dá essa sensação da fé em Deus, o dom divino. Então, esse reconhecimento de que nós somos filhos do Criador. A esperança, quando a gente analisa, ela me parece ter uma relação com essa asa da intelectualidade. E a caridade, certamente nós sabemos, a gente nem vai usar a palavra amor, mas essa outra asa, a asa mais importante, que é a nossa elevação moral, que se dá através do amor em ação, que nós conhecemos como caridade. Segundo Chico Xavier, a caridade é o amor em ação. Então, esse amor em ação. Então, é esse triângulo necessário para nós evoluirmos. Kardec termina, então, esse subitem, necessidade da caridade, segundo Paulo, comentando o item 6, que são esses trechos lidos da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios de Paulo, resumindo tudo isso, no qual ele diz. Então, agora o comentário de Kardec, gente. Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante como do sábio, viu? Do rico como do pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Muito bem. Maravilha, né? É maravilha. Então nós podemos agora fechar com essa lucidez de Allan Kardec, né? A vida passada de nosso querido Chico Xavier, que soube tão bem exemplificar a caridade nas suas duas últimas passagens pela Terra. Na época de Kardec, tendo caridade para com a nossa ignorância, trazendo-nos o conhecimento da doutrina dos espíritos na sua forma teórica. E, como Chico Xavier, praticando ele próprio a caridade e a benevolência, a consolação, inspirando esperança e paz aos nossos corações, seus amigos, seus tutelados, seus seguidores e, mais do que tudo, seus beneficiados. Nós só temos gratidão para que esse espírito luminar da vida humana terrestre que está preparando a Terra para o rol de mundo em regeneração para o qual ela se dirige e certamente inspirado por esse espírito em nome do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Você vai fazer a prece final?
Vamos então agradecer a Deus neste momento, a oportunidade desta hora em que estivemos juntos com amigos queridos da vida espiritual, nos intuindo a melhor palavra, o raciocínio mais claro, a intuição cristalina, com que pudéssemos compreender as virtudes celestes destinadas à própria nossa salvação. A salvação do nosso eu egoístico, que precisa se abrir para a benevolência. A salvação do nosso eu orgulhoso e prepotente, que precisa se abrir para a humildade. A salvação do nosso eu ainda rude e violento, que precisa se abrir para os domínios da paz e da mansidão. A salvação dos nossos olhos cúpidos, ainda cheios de malícia, para que somente possam enxergar a luz da bondade no coração alheio. A salvação dos nossos caminhos tortuosos e viciosos, para que somente possam ser os nossos pés os instrumentos de seguirmos a trilha da verdade e da vida que Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nos legou. E neste abraço fraterno, puro, desinteressado e amigo, rogamos que esses benfeitores da vida maior ainda uma vez mais tenham caridade para com a nossa ignorância, para que possamos, uma vez mais e de uma vez por todas, compreender os sublimes legados que a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação de Deus aos homens, pela via do Espírito da Verdade, possam todos esses princípios de luz serem balizas a nos guiar, a fazer com que as nossas mentes possam refletir com mais luz e propriedade, a fazer com que o nosso pensamento possa refletir com mais propriedade a luz de mais acima, no entendimento nobre e seguro da autotransformação, das sombras para a luz, dos caminhos ainda tortuantes que trilhamos na terra para as asas da imortalidade